Olá, amigos. Eu sou o professor Rômulo Santos, de Filosofia. Estou aqui para dar prosseguimento a uma discussão de filosofia antropológica que foi inaugurada por Sócrates. Mas agora nós vamos falar de Platão. Platão, que foi discípulo de Sócrates, e propôs, após a morte de Sócrates, escrever sobre a vida, sobre a filosofia, sobre o método de Sócrates, numa produção literária que ficou conhecida como Diálogos. Os Diálogos de Platão, na verdade, era uma nova inovação, era uma inovação na literatura, porque até então a filosofia ela era escrita na forma de aforismo, a filosofia era escrita na forma poética, e Platão inova, introduzindo na filosofia uma discussão de linguagem de prosa, uma discussão conceitual, que até hoje é marcante nos nossos desdobramentos científicos. Platão era um cidadão ateniense, como foi mencionado até então, de uma família aristocrática. De certa forma, esse veio aristocrático em Platão vai influenciar decisivamente no seu posicionamento, nos seus diálogos, no seu posicionamento político, e, consequentemente, na visão que ele tinha a respeito do cenário vivenciado por ele mesmo na sociedade ateniense. Mas, como nós observamos, Platão, que nasceu em 427 a.C. e morreu em 347, ele vai viver um momento meio que sombrio da democracia, em que a democracia estava em franco processo de decadência, um momento muito delicado. Atenas, após perder a guerra do Peloponeso, não estava numa situação difícil, e o modelo democrático também, ele estava, digamos assim, cambaleando. Então, Platão, diante desse contexto de uma democracia não tão desenvolvida, não tão desdobrada, como foi a vivenciada por Sócrates, ele vai engrossar a fileira de críticos da democracia. Prova disso é que num dos diálogos deles mais importantes, o diálogo chamado A República, em que surgiu de um questionamento feito a Platão a respeito de como seria a bela cidade, de como seria a cidade perfeita, ele afirma que a cidade perfeita, ela teria como modelo político a chamada sofocracia, que é o governo dos sábios, bem diferente do modelo democrático vivenciado até então. Na prática, Platão considerava que a democracia era um modelo político que iria incorrer sempre em erros. Mas por que iria incorrer em erros? Porque na democracia, quem atua politicamente, o papel principal, o papel de protagonista do cenário político, cabia ao povo. No entanto, Platão considerava que os homens que compõem o povo são homens com alma de bronze. E o que seriam esses homens com alma de bronze? Esses homens com alma de bronze são homens que não eram muito afeitos ao que viria a ser a racionalidade propriamente dita. Eram homens que conduziam-se moralmente pela irascibilidade, eles eram irascíveis, significando que eram levados pela emoção, ou então por aspectos concupiscíveis, pelos prazeres e pelos desejos. Esses homens do povo, de alma de bronze, em sua maioria, não usavam muito a razão. É por isso que Platão considerava complicado o exercício político desses homens. Mas por que ele considerava complicado? Platão considerava complicado porque ele entendia que política era um espaço de decisão para o bem da comunidade. E por ser um espaço de decisão para o bem da comunidade, é um espaço que, para se saber qual é o bem da comunidade, deveria se usar a razão. Então era um espaço de racionalização. É por isso que ele vai entender que a política não era para qualquer um. Platão entendia que a política ela deveria ser executada por quem? Deveria ser executada por homens sábios, por filósofos, porque eles estavam acostumados a usar a razão e, consequentemente, não teriam dificuldades em identificar o que viria a ser o bem da comunidade, o que viria a ser o bem comum. E aí, com a sua sabedoria, iriam decidir o que poderia ser melhor para a comunidade. Então, amigos, Platão ele aprofunda a sua visão de política no seu diálogo à República, em que ele descreve a sua bela cidade, a sua Calípolis, enfatizando o papel do homem, do cidadão, do indivíduo na sociedade. Platão atribui ao Estado uma supremacia sobre a vida do indivíduo, a ponto de o Estado definir a funcionalidade do indivíduo de acordo com a natureza de sua alma. E ele chegou a identificar, como nós vimos anteriormente, 3 níveis de natureza da alma do indivíduo. Quais são os níveis? Uma seria a alma de ouro. O que é essa alma de ouro? A alma de ouro, ela corresponde ao indivíduo que prevalece nas suas ações morais a razão, a racionalidade sobre o irracível e o concupiscível, ou seja, sobre as emoções e os prazeres e desejos.
Então, o indivíduo que tem um pleno controle da sua emoção, que tem um pleno controle do seu lado concupiscível, esse indivíduo é um indivíduo racional, é um sábio e, portanto, ele deveria dedicar-se a que tipo de atividade, segundo Platão? A atividade política e filosófica, que são atividades que requerem o uso da racionalidade. Então, política e filosofia não seria para qualquer um, segundo Platão. Seriam para as pessoas aptas, né, ao exercício da razão. E, consequentemente, seriam os sábios, né? Já os homens com alma de prata, né? Um homem com alma de prata é aquele homem que até mesmo usa a razão, mas em momentos decisivos, moralmente, às vezes ele peca, fazendo a emoção prevalecer, né? Platão, ele entende que as emoções, elas podem ter um importante papel no Estado, sendo usadas na atividade militar. Portanto, o indivíduo, né, que não ainda tem um controle considerável sobre o seu lado irracível, né, esse indivíduo de alma de prata deveria dedicar-se à atividade militar ou à vigilância. Já o indivíduo que raramente usa a sua razão, que é sempre levado, né, pelos prazeres, desejos e pela emoção, esse indivíduo, identificado como alma de bronze, ele não teria como dedicar-se nem à atividade militar e nem à atividade política, restando a ele a atividade produtiva, como trabalhar na agricultura, na mineração, na pecuária, no artesanato, que são atividades que requerem pouco uso da intelectualidade. Portanto, nós observamos que Platão, ele desencadeia uma perspectiva de Estado funcional. O Estado iria identificar, a partir do processo educativo, a natureza da alma do seu cidadão e definir a funcionalidade de cada um, né? Lembre que é o Estado que define, a partir do processo educativo. Então, amigos, eu acredito que essa visão de Estado, delineando, a partir do processo educativo, a funcionalidade de cada indivíduo na sociedade, ela tendeu a surpreender muita gente aí. Porque quando se fala em Platão, fica difícil imaginar, né, a ideia de amor platônico, aquela ideia um tanto quanto idílica de Platão, faz com que nós não venhamos a pensar, de fato, qual era a proposta política dele, o que ele pensava politicamente para uma cidade bela, para uma cidade perfeita. E nós observamos que a visão política de Platão é caracterizada por ser uma visão elitista, uma visão aristocrática, né, e que vai se desdobrar, se nós formos observar hoje no mundo contemporâneo, em alguns eventos históricos, né, você vai encontrar alguma semelhança no procedimento político já proposto lá por Platão no mundo contemporâneo. Quando você verifica um Estado o quê? Quando você verifica um Estado autoritário, um Estado totalitário, querendo controlar as mais diversas dimensões da realidade política do indivíduo, do cidadão. Portanto, gente, temos que olhar a política proposta por Platão como uma política, né, direcionada, funcional, né, e com características aristocráticas e elitistas. Até a próxima.